Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 26. Os arautos dos haveres do Cristo Pai são unos com o Nazareno Mestre. A partir do momento em que a terra teve condições para abrigar homens em seu seio, passou a receber os arautos representantes da divindade, que, entre erros e acertos, contribuíram instruindo, norteando ou tentando nortear o pensamento do homem em direção aos céus. Pelo menos nesses últimos 25.920 anos terrenos, ou em um ciclo, os grandes eventos espirituais de que se tem notícias foram fechados em si mesmos, atendendo a uma época, a um povo. Nunca ao todo o conjunto planetário. Isto porque, além de bem poucos terem conseguido distinguir o Cristo ou engenheiro sideral criador da Terra dos humanos que o representaram, a Terra não era toda conhecida. Também poucos identificaram em si o Cristo interno como fagulha divina do Cristo Pai e essência de Deus, amando-o sobre todas as coisas, a fim de amarem ao próximo como a si mesmo. No estágio em que se encontra o homem terreno, prenunciando a formação de uma nova civilização, os arautos dos haveres do Cristo Pai, sabedores que são de que somente aos fortes e capazes Deus confia a direção dos homens, não titubearão em pautar a vida com a lucidez dos convictos, santificando as suas ações, a fim de, por mérito, serem unos com o Nazareno Mestre. O advento do Cristo, esclarecendo quanto à lei de causa e efeito, leva a cada adepto a responsabilizar-se por seus atos, uma vez que ele é livre como causa, mas não o é como efeito. Dos arautos dos haveres do Cristo Pai, a própria lei exigirá conduta impoluta, sentimentos nobres, puros propósitos e vida disciplinada. O grão-mestre do advento do Cristo, o Nazareno Mestre, o primeiro e concreto detentor dos sagrados ditames do Pai, não deverá mais ser representado por poderosos ou mandatários terrenos. Não há mais possibilidade de o homem prepotente e soberbo lograr subverter o caráter verídico dos tratados religiosos, na condição de doutrinador ou líder a serviço da divindade. Cabe, assim, enfatizar a ação daqueles ímpios de outrora, os poderosos senhores que hoje, refeitos e afeitos à luz, dela se valem para veicular o despertamento da humanidade, principalmente daquela enorme parcela envolta na bruma da inconsciência ou orfandade da fé, segundo as Sagradas Fileiras. É salutar relembrar que a humanidade encontra-se na fase de consolidação de todos os seus valores amealhado nos milenares encarnes, mas o tempo dedicado à mesma busca na erraticidade ou plano fluídico, onde a abrangência renova, redime e consolida, permanecem em sublime missão, envolvidos por laborioso desvelos, todos, sem exceção, que no pretérito longínquo ou recente agiram como opositores, interceptores, impostores, deturpadores ou saqueadores do reino divino, seus súditos, prepostos ou fidedignos representantes, Sagradas Fileiras. Todos os arautos dos haveres do Cristo Pai foram médiuns sensíveis ao seu pensamento, independentemente de cultura, religião ou torrão pátrio. A partir de Jesus, o sublime médium do Cristo planetário. Aquele que de maneira abrangente e mais consciente intermediou a vontade do Pai e a necessidade dos homens. Alguns missionários, representantes do cristianismo, foram médiuns de Jesus. Foi o caso, por exemplo, de Calvino, Lomélio e Onofre, Francisco de Assis, Antônio de Paulo, Pietro Baldi, entre outros. Para representar o Pai na roupagem dos adventos crísticos, os arautos necessariamente estarão conscientes de sua ligação com Jesus, o arauto da divindade, a ponto de sentirem-se unos com ele. O fenômeno da catarse permitirá que os arautos dos haveres do Cristo sejam unos com o Nazareno Mestre. Para tal, é suficiente a elevação de consciência ao nível intuitivo sintético. Assim, o homem, enquanto inoperante, porque não transformou a sua vontade em ação consequente, físico-sensório, com ideias circunscritas ao plano da forma material, movido por instintos inferiores da vida, emocionalmente racional-analítico, necessitando de educação por não ter ainda adquirido a disciplina
psíquico-cerebral e, consequentemente, estressado, não deverá auto-intitular-se arauto dos haveres do Cristo, pois será necessário, além de sentir a musicalidade na frequência do Cristo Essência, ter a meritória condição para manter-se ligado a ele através dele, o Nazareno Mestre. Afirmam os nossos superiores do plano luz, referindo-se aos detentores. Todos os conceitos, argumentos, preceitos ou ditames que eles têm passado em nome dele, o Nazareno Mestre, existem, ou melhor, incrustam-se em nosso ser almado, tal qual a cosmogênese, símbolo transcendente ou divino, que nos faz mais lúcidos, mais veementes, mais afeitos às coisas do Pai, posto que somos, por excelência, seu, dele, o Nazareno Mestre, os ordeiros arautos, imolados como ele, ao sabor dos hereges e órfãos da suprema luz. Por assim ser, que as orientações passadas pelas sagradas fileiras façam eco na consciência dos compromissados, daqueles que, devido às suas nobres intenções, não têm dúvida quanto à presença do Nazareno Mestre no dia a dia dos encarnados. É esplêndido, é maravilhoso nos sentirmos, por convicção, humildemente, arauto dos haveres do Cristo Pai e unos com o Nazareno Mestre.